boa noite, vamos chegando. Seja muito bem-vinda você. 8 horas, hein? 20 horas, 8 em ponto da noite. Como prometido, hein, nos stories. Seja bem-vinda a você que está chegando aqui agora para assistir ao vivo. Seja bem-vinda você que vai assistir essa gravação dessa live aqui, que depois vai ser disponibilizada. Boa noite, Mônica. Hoje deu para chegar aqui. Que bom. Para quem não me conhece, a Mônica já me conhece, a Priscila já me conhece, mas para quem não me conhece, meu nome é Thiago, sou profissional de educação física, trabalho com desenvolvimento motor infantil e ajudo mães de bebês típicos a identificar e recuperar o atraso motor do bebê. Mamãe me perguntou: Thiago, na última live eu ouvi isso, mas eu fiquei com vergonha de perguntar o que é bebê típico. Bebê típico é o bebê que não tem disfunção neurológica ou síndrome genética diagnosticada pelo pediatra, mas por fatores ambientais, ou seja, coisas que nós, cuidadores, fazemos equivocadamente ou deixamos de fazer no ambiente do bebê para que esse ambiente seja favorável para o desenvolvimento, acaba atrasando o desenvolvimento motor do bebê. Então, o atraso motor ele acontece por 3 motivos. Pela parte biológica, ou seja, bebês atípicos. A parte biológica está influenciando no atraso no desenvolvimento. Então, o bebê tem uma síndrome genética, tem uma disfunção neurológica. Isso está atrasando o desenvolvimento motor do bebê. É um fator biológico. Quais são os outros 2 fatores que acabam atrasando o desenvolvimento motor do bebê? É o fator ambiental, que a gente sem saber ou sem conhecimento ou equivocadamente não proporcionar um ambiente favorável para o desenvolvimento motor do bebê. E o outro fator é o cuidador. É como nós se comportamos nesse ambiente. Muitas vezes a gente tem uma série de medos que atrapalham o desenvolvimento motor do bebê. Quer ver um exemplo bem prático? O bebê está se desafiando a subir no sofá e a gente grita: não sobe aí, senão você pode cair. O bebê assim: meu Deus do céu, isso aqui é um monstro, o sofá é um monstro, não posso tentar subir nele. Porque todos os adultos gritam na volta que não é para eu subir, que pode ser perigoso. Isto é um atraso, isso pode acontecer um atraso motor em função desse jeito como o cuidador olha as coisas, ou o medo que o cuidador tem. E também outra mãe me perguntou: mas Thiago, o seu conhecimento, as coisas que você posta aqui não servem para bebês atípicos? Serve para bebês atípicos, sim. Até, inclusive, esses dias foi legal que eu vi um profissional dessa área que trabalha na APAE falando: nossa, tem me ajudado muito com as minhas aulas na APAE, esses vídeos que você posta aqui e tudo mais. Tem como ajuda? Com certeza. Mas o bebê atípico, eu sempre gosto de lembrar que precisa de um acompanhamento de perto de um neuropediatra, de um fisioterapeuta pediátrico, de um terapeuta ocupacional. É importante isso. Eu falo isso só para não se basear assim: não, eu vou só seguir o Thiago que tá tudo bem e vai dar tudo certo. Então, o bebê atípico, ou seja, o bebê com disfunção neurológica, ele precisa ser acompanhado semanalmente com esse profissional. Eu sou um profissional de educação física, trabalho com os atrasos no desenvolvimento motor ou na prevenção deles, para que eles não aconteçam, nesses fatores ambientais aí. A gente mexe com esses fatores ambientais, a gente mexe com esses fatores também psicológicos ali, né? Os medos de cada fase do bebê, do que ele está encarando, do que ele está tentando alcançar. Então, basicamente, a gente acaba trabalhando nesse sentido. E, especificamente agora, está acontecendo a Semana Bebê em Movimento. Nós estamos no meio da Semana Bebê em Movimento. Quase terminando ela, na verdade. Hoje é quinta-feira. E o que é essa Semana do Bebê em Movimento? Eu sigo aqui respondendo dúvidas. A gente abre caixa de perguntas todas as quintas-feiras. Responde tudo que é possível responder. São muitas perguntas que aparecem. Algumas a gente não consegue, mas não é para ficar triste. Em um outro momento a gente consegue responder. Talvez mais à frente. Respondo direct também que me mandam um vídeo, respondo tudo mais. Mas
as dúvidas são sempre muito parecidas. Então, as dúvidas são sempre muito parecidas. Então, o que acontece? A gente criou a Semana Bebê em Movimento para contemplar uma aula com maior densidade, mais coisas serem passadas. Até porque a dúvida aparece hoje, eu posso vir aqui na caixa de perguntas e responder essa dúvida, e semana que vem uma nova dúvida está aparecendo. Porque o desenvolvimento motor do bebê ele é muito dinâmico, são muitas fases. Aqui a gente trabalha com de 0 a 2 anos, que é bebê. E aí, nossa, consegui resolver a minha situação aqui do engatinhar com o meu bebê. Agora, semana que vem, na outra semana, surge uma outra situação. Então, a Semana do Bebê do Movimento é para trazer um conteúdo mais denso, com mais qualidade, com mais coisas ali, para a gente ajudar o máximo possível nessas dúvidas aí. E hoje é uma live específica de perguntas e respostas. Ó, aqui eu já vi a Mary falando, perdi a primeira aula. Não, não perdeu não, porque é só clicar no link que está na minha bio que você vai lá assistir ela. Clica ali no link que está na minha bio e assiste a primeira aula. Ela está lá disponível ainda. As aulas, elas não são ao vivo, elas são disponibilizadas às 8 da manhã, mas elas ficam disponibilizadas a semana inteira. Essa é uma boa dúvida da Mary aqui, porque eu já vi mais mães com essa situação. Ah, perdi a aula das 8 da manhã porque eu não podia, porque eu trabalhava, porque estava com o bebê. Mas a aula fica lá disponível. Está gravada ela, fica disponível a semana inteira. Não vai ficar disponível para sempre. É a Semana Bebê em Movimento. É nesta semana. Então, não perdeu a aula de segunda. Você só volta lá e dá agora a maratona. Maratona aula de segunda, maratona aula de quarta. Porque amanhã, às 8 da manhã, vai sair a nossa última e mais importante aula, que é de sexta. E nessa última e mais importante aula, que é de sexta, a gente vai fechar o quebra-cabeça. Nós falamos lá na aula 1 sobre os 3 inimigos do desenvolvimento motor. Eu não vou dar spoiler da aula 2 para quem não viu, mas é um encaixe desse quebra-cabeça aqui da aula 1. Vamos ver o que acontece com esses 3 inimigos, como é que a gente... Vou dar um spoiler, como é que a gente resolve eles. E aí, depois vem a aula 3 que vai vir amanhã, e esse eu não vou dar spoiler nenhum, tem que ir lá olhar. Mas a Semana Bebê em Movimento, ela contempla essas aulas aí que saem do forno às 8 da manhã, lá no link. Para quem já está para quem está inscrito, tá lá no link, tá lá no link, tá a semana... Desculpa aqui, ó, às vezes eu me desconcentro aqui que tá acontecendo Aconteceu terça-feira, tá acontecendo agora de novo um Terrible 2 aqui em casa. Para quem não sabe o que é Terrible 2, os terríveis 2 anos. Então, as emoções estão à flor da pele aqui. E aí, não tá muito bem organizadas essas emoções num corpinho de quase 3 anos. Elas estão aprendendo a se organizar. Então dá uns conflitos. E agora está acontecendo uma gritaria. Não sei se meu microfone está pegando, mas daqui a pouco vai se acalmar. E às vezes eu me perco aqui no meu raciocínio, de tão alto que estão os gritos aqui do meu lado. Mas no meu lado não, no outro cômodo ali. Mas enfim, vamos voltar aqui para a Semana Bebê em Movimento. A Semana Bebê em Movimento, então, essas aulas ficam gravadas, elas saem às 8 da manhã, mas ficam gravadas ao longo do dia. Eu vou deixar os comentários abertos aqui, porque essa live aqui é para a gente tirar dúvidas. Então, assim, ó, vão colocando as dúvidas de vocês aqui. Dúvida tranquila aqui, ó. Dúvida do seu bebê, o que está acontecendo com o seu bebê, o que não está. Vão colocando aqui que eu vou tirando as dúvidas que eu consegui ir tirando. Tá? Assim, que nem essas dúvidas que apareceram sobre a Semana Bebê em Movimento, sobre as aulas, é só chegar lá. Então, a outra dúvida aqui, ó. Até quando vão ficar disponíveis? Até que dia elas vão ficar disponíveis na Semana Bebê em Movimento? Então, ó, começou na segunda, já tem a aula 1 da segunda, já tem a aula 2 da quarta, vai ter a aula 3 amanhã de manhã e domingo encerra a Semana Bebê em Movimento. Domingo encerra a Semana Bebê em Movimento, mas
a gente vai avaliar. A gente vai avaliar se vai esticar um pouquinho mais depois de domingo ou não. Vamos avaliar isso. A missão agora é maratonar. Maratonar. Parece que são 3 horas de aula, né? Não, não são 3 horas de aula. Vou dar outro spoiler aqui. É 30 minutos de aula ali no máximo. Tá? Mas com conteúdo com bastante qualidade ali nesses 30 minutos. Então, tentar fazer essas aulas ali na semana assistir essas aulas dentro da semana do Bebê em Movimento. E amanhã vai sair a aula de número 3 e última aula para fechar o nosso quebra-cabeça. E olha, a essa altura do campeonato já tinha, na terça-feira, a essa altura do campeonato já tinha um monte de dúvidas aqui. Deixa eu ver. Acabei de receber informação que não vai ter esticar para depois de domingo. Falei aqui que eu ia tentar ver se esticava a semana Bebê em Movimento, as aulas de lá até domingo. Não vai ter isso. Recebi informações aqui da minha equipe que a minha equipe é rígida. É até 11h59 de domingo que pode assistir. Deste domingo de agora. Até 11h59 deste domingo. Hoje é dia 2, 3, 4. Dia 4 de fevereiro até 11h59 da noite, 23h59, dá para assistir as aulas. Depois elas não vai ser possível assistir. Mas dá para maratonar elas, é 30 minutos aula 1, 30 minutos aula 2, 30 minutos aula 3. Menos que isso até, um pouquinho menos que isso. Dá para ver, dá pra gente ver, dá pra gente escutar, bota no fone de ouvido ali, dá para escutar elas, dá para acelerar, bota ali vezes 2, clica ali no... Às vezes eu falo com um pouco mais de calma, um pouco mais devagar, vai ali, clica ali na velocidade de reprodução ali no cantinho, aquela engrenagenzinha do cantinho do vídeo, vai lá, bota lá, eu quero ouvir o Thiago vezes 2, na velocidade vezes 2. Aí fica lá eu falando rapidinho tudo. E dá para entender tudo direitinho também. Tá certo? E os comentários aqui vão ficar abertos para vocês tirarem suas dúvidas. Vamos ver aqui, ó, a Neide já falou aqui, abriu os trabalhos a Neide hoje aqui. Vamos que vamos. Tem um bebê de 1 ano e 5 meses, ainda não fala, tudo bem, isso bem mais tarde. Só fala quando quer algo. Às vezes arrasta, só que é muito esperto, sobe em tudo. Sim, a questão da fala, olha, eu não vou entrar muito na questão da fala. Como eu falei antes, eu sou profissional de educação física, trabalho com desenvolvimento motor. A fala já entra numa área que é dos meus colegas fonoaudiólogos, certo? Então, assim, mas basicamente, assim, essa fala ela vai acontecer mais próximo dos 2 anos. A junção das palavras, mais lá 2 anos e pouquinho, que vai acontecer a fala. Agora, 1 ano e meio, muito cedo para acontecer a fala. O que está acontecendo com 1 ano e meio? 1 ano e meio, esse bebê está terminando a janela de oportunidade de andar, né? Então, o bebê pode andar lá com 9 meses de idade, 10, 11, mas também, se ele tem 1 ano e 3, 1 ano e 4, 1 ano e 5 e ainda não anda, ele está dentro da janela de oportunidade de andar, não é considerado atraso. Então, sobre desenvolvimento motor, o que a gente espera desse momento ali é que ele esteja desenvolvendo bem essa questão do andar sem apoio. E se você não vê evolução nessa questão, então a gente tem que avaliar, ver que passos a gente vai dar para trás, para depois dar outros passos na frente, ver em que momento o bebê está, em que estágio está e que dificuldade ele está encontrando para conseguir a aquisição desse marco motor que é dentro dessa janela de oportunidade. Mas, Thiago, o que é janela de oportunidade? O que é esse termo aí que você fala? Janela de oportunidade são períodos específicos para cada marco motor, onde é mais fácil aprender aquele marco motor. Existe a janela de oportunidade do controle da cabeça, existe a janela de oportunidade do sentar, existe a janela de oportunidade do engatinhar, existe a janela de oportunidade do andar, e existe janela de oportunidades para cada marco motor. Para cada um, existe vários. Vários atrasos acontecem porque ou se passou do período limite da janela de oportunidade de um marco e você não se dá conta porque não conhece quais são as janelas de oportunidades e os limites dela,
Ou você, inclusive, está acelerando alguns processos. O bebê não entrou num período de sentar ainda e você está colocando o bebê com as suas mãos lá sentado. Atrasos acontecem também por antecipação. Por isso que a gente lá na Semana do Bebê em Movimento organizou isso também. Lá na aula 1 a gente fala sobre tudo isso. Já de cara, já. Então, é importante a gente, para início de conversa, a gente conhecer as janelas de oportunidades. São muitos marcos motores, são muitas janelas de oportunidades. Algumas a gente acaba falando aqui, numa situação, né, que eu falei, o andar pode acontecer até 1 ano e 6 meses. Mas são muitas e daí a gente tem uma organização diferente para conseguir passar todas. Mas é importante assistir as aulas lá. Por isso que elas foram feitas. Mas, basicamente, para início de conversa, para saber se está na hora de estar fazendo alguma coisa, se não está na hora de estar fazendo alguma coisa seu bebê, conhecer as janelas de oportunidades dos marcos motores. E aí a gente sabe trabalhar melhor em cima delas aí, pelo menos já de início, o que fazer, o que não fazer, que passo dá para frente, que passo dá para trás. Então, basicamente, é isso. Vamos ver, a Neide falou aqui, ele andou com 11 meses. Ó, bacana, nasceu com 32 semanas, prematuro, e 2 dias. É normal ou não ele falar nada? Normal. Olha só que interessante, ó. Olha como é importante a avaliação. Na primeira mensagem aqui, Neide, você falou uma situação, mas não falou que era prematuro. Isso já muda algumas coisas. Saber mais uma informação. Por isso a importância da avaliação, né? A gente não sair respondendo as coisas de uma forma muito simplista. Bebê prematuro. Bebê que nasce abaixo de 37 semanas. Isso é um bebê prematuro. 32 semanas é um bebê prematuro. Então, a gente tem que fazer para fins de acompanhar o desenvolvimento motor, a gente tem que fazer o cálculo da idade corrigida. Então, a gente pega o número de semanas que o bebê nasceu. Vamos pegar o exemplo aqui da Neide, 32 semanas. A gente faz 40, que é o número de semanas que se espera na literatura que o bebê nasça. Eu sei que tem bebê que nasceu de 38, 39, tá tudo bem. Mas na literatura, atualmente, ele se espera que nascesse de 40. Então, o cálculo tem que escolher um número, escolher o 40. Então, a gente faz 40 menos 32, que é o número de semanas que o bebê da Neide nasceu. Isso dá 8 semanas. 40 menos 32, 8. 8 semanas. 8 semanas são mais ou menos 2 meses. Então, a gente tem uma diferença de 2 meses com relação à maturidade do seu bebê, Neide. 2 meses para baixo. Então, você falou que seu bebê tem 1 ano e 5 meses, lá na primeira frase. Na verdade, pensando no desenvolvimento dele, ele tem 1 ano e 3 meses. E aí, pensar que um bebê de 1 ano e 3 meses não fala nada é super normal. Olha só como a gente começa a se preocupar com algumas coisas só por não conhecer algumas nuances desse processo, né? Que momento que é para estar falando, mas que idade corrigida meu bebê tem, já que ele é prematuro. Então são coisas que a gente tem que avaliar e olhar e ver toda a sequência ali do bebê, como é que foi antes, para poder definir. Então seu bebê está super bem. Não tem problema nenhum, não tem questão nenhuma aí. E aí você já sabe, ó, 1 ano e 3 meses de idade corrigida. E essa idade corrigida vai até os 2 anos de idade do bebê. Normalmente vai até os 2 anos. Tem bebês que vão lá, vão respondendo bem algumas questões, e ali depois do primeiro ano já está encaixado numa idade normal, mas o pediatra avalia, olha e dá o ok. Mas a literatura fala que os bebês vão até os 2 anos sendo acompanhados, os bebês prematuros vão até os 2 anos sendo acompanhados pela idade corrigida. E aí depois de 2 anos, dando tudo certo, sendo estimulado da maneira correta, com 2 anos se iguala aos bebês que não são prematuros a fins de acompanhamento de desenvolvimento motor. Luísa, bebê 1 ano e 3 meses só anda segurando nos móveis, lateralmente. Como estimular? Prefere engatinhar. Tá tudo certo, não tem
É isso aí mesmo. Pode andar segurando nos móveis, porque segurando nos móveis, o bebê está escolhendo onde ele quer colocar a mão, onde ele quer colocar o pé. Que é diferente de você segurar nas mãos do bebê e ir segurando ele para os lugares. Pode segurar nos móveis. Prefere engatinhar? Deixa engatinhar. Como eu falei antes, olha o marco do andar. É um marco bem longo. Ele vai terminar lá com 1 ano e 6 meses. Só com 1 ano e 7 meses que a gente vai considerar esse marco um atraso. E aí o bebê vai explorar o engatinhar no chão. Que coisa maravilhosa que ele gosta de engatinhar. Está fortalecendo toda a musculatura dos punhos, das mãos, dos dedos, a organização espacial, de profundidade, essa coordenação olho-mão. Eu estendo a minha mão na frente para pegar algum objeto. Ele está ali, eu busco ele para perto de mim de novo. Eu fortaleço a musculatura dos punhos, que vai ajudar lá na frente, lá na fase de alfabetização, na pega do lápis, para escrever bacana lá depois. E mais uma série de benefícios que o engatinhar dá. E assim, ó, se o bebê é típico, eu expliquei isso no início da aula, se o bebê é típico, ou seja, não tem disfunção neurológica, síndrome genética, naturalmente, quando ele fica em pé na borda de um sofá, ele já tem uma visão melhor do ambiente. Ele já tem uma visão melhor do ambiente. Ele já consegue ver mais. Essa altura que ele está, que é diferente do engatinhar, ele já consegue enxergar mais coisas. Então isso já é um fator motivacional para ele tentar se deslocar por ali e não mais voltar para o chão e engatinhar. Mas tudo no seu tempo. No seu tempo. Né? Que nem eu falo aqui, ó, olha o cuidado que a gente falou antes sobre a prematuridade. 1 ano e 3 meses. Primeira pergunta que a gente faz numa avaliação. Nasceu de quantas semanas? Para ver se é prematuro ou não. Olha o caso da Neide ali de cima. A gente achava que tinha 1 ano e 5 meses, mas na verdade tinha 1 ano e 3. Então ganhou mais tempo ainda o bebê da Neide ali em função da prematuridade. Então a gente tem que ir acompanhando isso. Mas tem algumas questões que a gente pode ajudar em cada marco ali. Ajudar de forma passiva. Por que eu chamo de forma passiva? Quanto menos interferência a gente fizer, melhor. Mas como é que a gente ajuda de forma passiva? Mexendo no ambiente. Que marco meu bebê está tentando encontrar agora? Que marco ele está tentando vencer? Ah, é este marco. O que eu preciso no meu ambiente ter para que ele consiga alcançar esse marco? Ah, eu preciso ter móveis estáveis, eu não posso ter uma cadeira bamba, eu não posso ter isso, não posso ter aquilo. Então a gente mexe com o ambiente. Ah, ele está tentando aprender a colocar os tênis sozinho, o sapatinho sozinho. E os sapatinhos são sempre eu que busco lá na parte de cima do armário. Não, então peraí, se ele está tentando aprender a colocar o sapatinho, eu vou trazer esses sapatinhos para a parte de baixo para ele ter acesso a eles e treinar cada vez mais no dia, virar uma brincadeira colocar e tirar. Então a gente mexe no ambiente. E aí para cada marco a gente tem o que a gente mexe. Mas aí a gente vai ficar falando aqui até às 5 da manhã. Mas para não ficar falando às 5 da manhã, vai lá e assiste meia hora da aula 1, meia hora da aula 2 e se prepara para a aula 3 que vai sair amanhã da Semana Bebê em Movimento. Vamos lá, minha bebê está com 10 meses e ainda não rola. E nem pega nenhum brinquedo ainda. Isso é culpa minha. Isso é culpa minha que eu ainda retardei o tempo dela. Por que retardou o tempo dela? O que aconteceu? A gente tem que ver o que aconteceu, né? A gente tem que olhar para trás e ver. Muitos casos assim acontecem que eu vejo por... Não estou dizendo que é o seu caso, mas estou dando exemplo aqui para outras mães que estão assistindo. Por causa desse conhecimento dos fatores ambientais que podem atrasar o desenvolvimento do bebê, não estimular ele da forma correta, de barriga para baixo, de tummy time, já lá no início. Então, os primeiros 6 meses, o que é muito comum de ver, os primeiros 6 meses do bebê passar muito tempo só de barriga para cima, entre colo, carrinho, cadeirinha de descanso, colo não, né? Colo é colinho, mas cadeirinha de descanso, carrinho, berço, e ficar lá só de barriga para cima, por isso tem aqueles casos de plagiocefalia, onde a cabeça começa a achatar aqui atrás, perde os cabelinhos e a cabeça começa a achatar,
porque é muito barriga para cima, muito barriga para cima, muito barriga para cima, mas o barriga para baixo fortalece uma série de músculos que vai ajudar nesse processo aí. Outros erros que acontecem, eu coloco de barriga para baixo, mas tem tanto medo que o bebê se machuque que coloca na superfície mais fofa do mundo. Vamos botar em cima do colchão porque eu tenho medo que ele se machuque. E o colchão acaba sendo fofo, não é a mesma coisa que um tapete de EVA, que é mais firme no chão, para ele explorar esses movimentos com qualidade. Então a gente tem que ver o que é. A gente tem que traçar uma exploração ali do que aconteceu antes, como é que está agora, o que está tentando aprender, como é que é essa reatividade ali no chão, onde está tentando aprender, para ver que passo que a gente dá para trás, para estimular o que, de que forma. É tudo. A gente tem que acompanhar de perto uma avaliação. Vamos ver aqui a Juliana. Meu bebê tem 6 meses. Ele está na fase do pivoteio. Perfeito. Onde aprendeu a se desvirar do de bruços. Mas ele não sabe sentar sozinho. E não tem a cabeça firme. O que devo fazer? Me falaram que ele tem até os 7 meses para sentar e fortalecer o pescoço. Tem algo que eu possa fazer? Então, aqui nós temos 2 marcos diferentes. O sentar, que o seu bebê não está atrasado no sentar. O sentar ele acontece em média entre 6 e 8 meses. Então, ali dentro desse período, ali dessa janela de oportunidade do sentar, tem até os 8 meses para sentar. Primeira coisa que eu sempre pergunto numa avaliação é quantas semanas nasceu? Essa é a primeira coisa para a gente já sair do ponto de partida. Nasceu de 32, 33, 35, 37, 39. A gente tem que saber isso, porque muitas vezes, que nem o caso da Neide lá em cima, o bebê não tinha aquela idade corrigida, né? Aquela idade cronológica lá, não correspondia, é corrigida. E controle da cabeça é o pescocinho ficar mais firme. Com 6 meses, a gente espera que o pescocinho já fique firme. Primeira coisa que a gente tem que pensar é nesse pescocinho firme. O bebê não vai sentar se o pescocinho não estiver firme. O desenvolvimento motor do bebê ele acontece de cima para baixo. Todos nós, de cima para baixo. Que a gente chama de crânio caudal. Né? De cima para baixo. Primeiro vem o controle da cabeça. Depois vem a estabilidade do tronco, o controle do tronco. Depois vem ali as pernas. Essa é a evolução. Um movimento, um marco motor depende do anterior para acontecer. Então o bebê não tem como ele aprender a sentar sem ter o pescoço mais firme. A gente tem que tentar ver o que aconteceu aí, o que está acontecendo, que não foi fortalecido. Primeira coisa que a gente vê nessa situação é, e o tummy time? Como é que foi esse tummy time no primeiro semestre? Já foi 6 meses. Como é que foi o tummy time? Aconteceu, não aconteceu? Foi difícil, não foi? Não gosta? Não sei como fazer? Tem várias vertentes aí nessa situação. Mas o tummy time é um ajudante para o controle da cabeça acontecer. Lá na aula da Semana Bebê em Movimento, que está disponível lá, eu falo já de primeira tummy time. É o começo de tudo. É o controle da cabeça. E aí já no começo já tem essas situações complexas aí sobre como ganhar esse controle da cabeça aí, que o bebê às vezes não gosta e tudo mais. Mas tem técnicas, tem jeitinhos de como a gente lida com tudo isso. É importante a gente ir lá, olhar a aula 1, olhar a aula 2, que vai fazer mais sentido na nossa cabeça essa situação aí. Vai fazer mais sentido ainda. De nada, Neide, de nada. Opa, trancou aqui. Os 7 meses para sentar, posso fazer. Ele já empina um bumbum e tenta engatinhar. Então, Juliana, tá meio... Esse processo de cima para baixo tá meio conturbado aí. Né? Esse processo de cima para baixo. Primeiro nós temos que ver esse pescoço aí. Engatinhar é uma coisa que vem depois do sentar. Não tem bebê que engatinha antes de sentar. Assim que não tem um bebê que senta antes de controlar a cabeça. Um é pré-requisito do outro. Então a gente tem que focar primeiro nesse pescoço ficar mais firme. O bebê ter esse controle de para onde ele quer olhar, o que ele quer fazer. Se ele de barriga para baixo consegue erguer a cabeça e seguir algum objeto. Então a gente tem que explorar mais por esses lados aí. Eu tenho um bebê de 9 meses, ele só senta com apoio.
Giane Monteiro. 9 meses só senta com apoio. Então a gente tem que olhar para trás. Como é que foi esses primeiros meses do bebê? Teve oportunidades no chão de explorar seus movimentos? Teve oportunidade no tummy time nos primeiros 6 meses? A gente tem que olhar isso aí. Né? E aí, sentar com 9 meses não só senta com apoio, a gente tem que abrir o olho nisso aí, ver com o pediatra em consultório ele não avalia só um item, ele avalia uma série de itens no bebê e ele vai também dar um veredito ali, ó, não, vamos investigar isso, vamos investigar aquilo, a gente vai vendo. Mas se for só fatores ambientais que fizeram esse atraso acontecer, a gente tem que mexer nesse ambiente. Né? Muitos erros acontecem de colocar o bebê sentado, com as suas mãos. A gente não... Tem um mito de que o bebê, se não for colocado sentado, ele não vai aprender a sentar. Isso é um mito. Se o bebê é típico, ou seja, não tem disfunção neurológica, não tem síndrome genética, ele vai sentar sem você colocar ele sentado. Ele vai conseguir sentar. Mas se a gente começa a colocar ele sentado antes da maturidade dele neurológica, da musculatura dele do tronco estabilizadora estar preparada para sentar, ele vai virar um bebê estático e vai ter dificuldades de avançar nesse marco motor. Mas aí eu volto a dizer, ó, vai lá assistir às aulas 1 e 2 lá no link da bio, porque lá a coisa está mais densa. Vamos ver, a Juliana está falando aqui, mas ainda fica no pivoteio e não tem força para ficar a tempo com a cabeça levantada. E no colo se esforça para sentar, mas não consegue ficar firme. Aí a gente tem que ganhar esse controle da cabeça primeiro, Juliana. Ganhar esse controle da cabeça. Peso influencia no andar? Ótima pergunta, Ingrid. Peso influencia no andar? Influencia, sim. Imagina que andar é um marco motor, um dos mais complexos que tem nessa primeira fase do bebê, nesse primeiro ano do bebê. Ele posicionar o corpo dele na vertical e sair andando sem apoio exige uma organização dele muito grande, consciência corporal. Como é que ele vai apoiar esse pezinho no chão? Como é que ele vai organizar essa coluna ali em cima do corpo, em cima das pernas? Como é que ele vai organizar essa consciência ali? Exige bastante. E o peso influencia. Os bebês com maior peso, mais fortinhos, eles têm uma dificuldade maior de carregar aquele peso, né, nesse movimento aí, nessa situação. Então, às vezes demora um pouquinho mais para conseguir. Mas a gente tem que dar liberdade no chão para passar trabalho mesmo. Não dá para dar moleza, não. A gente tem a tendência, nós aqui, brasileiros, a gente tem a tendência de dar ajudinhas. Ai, deixa eu ajudar ele, tá tentando alcançar aquele brinquedo e eu vou lá, alcanço para ele e dou na mão dele. A gente tem tendências de fazer essas coisas. Não estou dizendo que é o seu caso, Ingrid. Só estou pegando o seu gancho para dar de exemplos que eu vejo seguido. E a gente vai facilitando a vida do bebê. Só que o bebê está numa fase que não é de facilitar a vida dele. O cérebro dele está sedento por informações novas, por aprendizagem novas, para saber movimentos novos. E aí o bebê está lá se esforçando para pegar um brinquedo. E você vai lá, pega o brinquedo e já traz para perto dele. Lá nele, ele não sabe falar ainda, mas lá na cabecinha dele sai assim, ó. Ai, que desmotivante. Eu estava vendo como é que eu fazia com o meu corpo para chegar até ali e agora já me facilitaram a vida. Que desmotivante. Então a gente tem que cuidar disso aí. Eu digo brasileiros porque é brasileiros mesmo. Que a gente vai estudar o que acontece lá na Europa, lá, chama o povo de frio e não sei, é muito frio o pessoal lá, mas lá todo mundo se desenvolvendo com nota 10. Todo mundo não, mas bastante. Lá dá trabalho mesmo, vai lá, te vira, meu, te vira. É assim mesmo, é assim mesmo. Claro que a gente está ali para apoiar, não é para deixar chorando. Chorou, reclamou, pega, acolhe, dá carinho, dá colo. Mas não é a situação, não está chorando, não está reclamando, não está nessa situação aí. É o tempo do bebê. Se ele vai levar 3 horas para chegar naquele brinquedo e ele não está chorando, deixa ele levar 3 horas para chegar naquele brinquedo. Ele está se desafiando e aprendendo como o corpo dele se posiciona, se comporta nisso. E adquirindo resiliência também. E essa sensação de que é capaz, eu sou capaz de chegar ali, olha, eu consegui.
É muito desmotivante quando tá tentando alcançar um objetivo ali e é cortado no meio do caminho. O nosso tempo é diferente do tempo do bebê. E a gente não tem muitas vezes na correria do dia a dia, a gente não sai do piloto automático, tem a paciência de esperar. Paciência de esperar. Vamos esperar um pouquinho aqui, vamos ver o tempo dele. A gente já vai lá e já resolve o problema do bebê, que é alcançar aquele brinquedo, ou quer andar, quer engatinhar, já quer resolver a situação, né? Vamos ver aqui a Mary. Minha filha tem 9 meses e já tá com 3 meses que tá passando 8 quilos. Nossa, tá boa de mamar essa aí. Tá boa de nada, Neide, de nada. Tá boa de mamar. Ela nasceu de 35 semanas. Vamos ver aqui. A Mônica, ela nasceu de 35 semanas, prematura. Dia 24 fez 10 meses de idade cronológica. 10 meses, 9, ela não senta e quando põe fica segundo, depois toma para o lado. Vamos dar um passo para trás, Mônica? Vamos ver como é que a gente consegue trabalhar mais de barriga para baixo para fortalecer essa musculatura do tronco. Ter algumas inserções de tummy time ao longo do dia, trazer algumas distrações para ficar um pouquinho de tempo naquela posição ali, a gente dá um passo atrás, ganha um fortalecimento das costas para depois sentar sem ficar tombando de um lado para o outro. Mas aí tem as estratégias para a gente conseguir, né, distrair ela, para ela ficar ali um pouquinho no tummy time. Mas basicamente a gente tem que dar um passo atrás para depois dar 2 para frente. Senão vai ficar tombando para os lados sempre. A pediatra viu que ela está em desenvolvimento bom. Então a gente tem que... Bom, qual é a dificuldade do Marco? É o sentar. Fica tombando para os lados. O que é? Olha só, vou dar um exemplo aqui de uma avaliação. Fica tombando para os lados. É prematura, então tem menos idade do que tem realmente ali na cronológica. Beleza, mas está também querendo passar daquele marco motor ali, do limite superior. O que o bebê precisa para ficar sentado sem apoio? Músculos estabilizadores do tronco, do abdômen, da lombar. É disso que ele precisa, ativados, acordados. Como é que a gente acorda esse músculo do centro? Uma das possibilidades, uma das estratégias é explorar mais o tummy time, a barriguinha para baixo. Aí a gente entra numa árvore de galhos, assim, cada um vai para um lado. Ah, meu bebê não gosta de ficar no tummy time, ele gosta, mas fica por pouco tempo. Aí cada caso é um caso, a gente tem que avaliar. Tem bebê que não gosta porque tem refluxo, tem bebê que não gosta porque não foi estimulado desde cedinho. Lá na aula da Semana Bebê em Movimento, lá na aula 1, na aula 2, se eu não me engano, eu falo lá. A partir de quando, de que momento que é a recomendação de ficar, já ter os estímulos de barriga para baixo. Eu tenho certeza que esse momento, esse início é muito antes do que várias de vocês aqui estão imaginando. É muito antes. Esse spoiler eu não vou dar, esse aí eu vou deixar para vocês olharem lá. Mas é muito antes do que vocês imaginam. Vamos ver aqui. A passada dela da perna esquerda lateraliza para fora. Procura avaliação precoce. Ela é típica. Passada dela da perna esquerda lateraliza para fora. Pois é, isso aí a gente tinha que ver um vídeo. Difícil de falar assim. Importante a gente ver um vídeo dela para a gente conseguir ter uma ideia melhor dessa situação. Como é que essa perna está fazendo isso? O que está acontecendo ali? Aí. Mas manda no direct lá um vídeo se for possível para a gente ver isso aí. Meu bebê ainda não engatinha, fez 11 meses. Então, engatinhar é um marco que ele não é obrigatório. Ele está ali no meio, mas tem 7 a 10% dos bebês no mundo que pulam engatinhar. Né? Então, a gente tem que também ter consciência que isso pode acontecer. Então, claro, tem os benefícios de não se pular o engatinhar e tudo mais, mas
tem bebês que não tem jeito, não engatinham. Mas tem bebês também que não engatinham porque a gente não proporcionou um ambiente para que ele engatinhe. Boa noite, Joyce. Bebê nasceu 36 semanas. Tá, uma semana de idade corrigida ali para trás. Uma semana não, um mês, desculpa. Um mês de idade corrigida para trás, né? 40 menos 36, 4 semanas. Ele está com 6 meses cronológico, então é 5 meses de idade corrigida. Não interessa em sentar. Rola, vira, desvira, mas não sustenta sentada normal. Normal, porque tem 5 meses de idade corrigida. O marco do sentar ele acontece em média entre 6 e 8 meses. Super normal. Mas para não pular esse marco aí, para ganhar essa força estabilizadora do tronco, vai lá e assiste a aula 1 e 2 da Semana do Bebê em Movimento para poder pegar a aula 3 amanhã, que sai às 8 da manhã, mas vai ficar disponível ao longo do dia. Vai lá, quando eu digo vai lá no link que está na minha bio. A minha página inicial do Instagram. Às vezes também não sabe onde é que é a bio. O que é bio, Thiago? Bio é a página inicial onde estão minhas informações ali, minha fotinha, minhas informações, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Vai lá, tem o link lá, clica no link lá e assiste as aulas. Minha bebê vai fazer 5 meses e ainda não tá... A Débora, minha bebê vai fazer 5 meses e ainda não tá com o pescoço firme. Opa! Meu medo é ela não sentar aos 6 meses. Ela não tem que sentar aos 6. O sentar acontece entre 6 e 8. Ela não tem que já estar sentando com 6. Se o pescoço não está firme com 5, provavelmente ela não vai sentar com 6. Porque isso é um processo que um marco depende do outro. Está tudo bem ela não sentar com 6, ela sentar com 8. Está tudo bem também. Só que não estar com o pescoço firme com 5, isso a gente tem que abrir o olho. Porque o marco do controle da cabeça acontece em média entre 2 e 4 meses. Tem bebês um pouco antes, tem bebês um pouco depois, depende do bebê, depende dos estímulos. Então a gente tem que ver o que está acontecendo aí, Débora. Tá? O que o pediatra fala sobre isso, se já levou essa informação para o pediatra, o que ele diz. Né? Mas vai lá para assistir às aulas, ver se as aulas vão te ajudar nessa situação. Eu falo sobre algumas questões sobre isso lá nas aulas, que estão no link lá da minha bio. Assiste lá, vale a pena. Depois a gente conversa. Ah, a Mary falou aqui, ó. Agora a Mary matou a charada. Ela ficou muito em colo e na cadeirinha. Tá aí, ó, fechou. É isso mesmo. Esse aí é uma coisa que acontece bastante. Bastante, né? Ficar muito em colo, em cadeirinha, é aquelas proteção, né? Eu falei aqui, né, que o bebê tem que passar trabalho, ele quer passar trabalho, ele quer alcançar esses marcos, ele quer aprender coisas novas, né? E aí, olha o nome, cadeirinha de descanso. Aí passa muito tempo em cadeirinha de descanso, descansando. Então, que estímulo tem ali, né? Claro, não precisa se desfazer da cadeirinha de descanso. A gente usa para descansar, mas depois tem um momento que é para trabalhar. Mais ou menos assim. Vamos ver, Mônica, você disse que cada marco tem seu tempo, cada janela, seu tempo. No bebê que nasce de idade normal, tem a sua janela de cada mês. No prematuro, pode ter essa mesma contagem de cada mês, mesmo prematuro? Então, o que acontece aqui? As janelas de oportunidades, elas são fixas. De 6 a 8 meses, que nem eu dei exemplo aqui antes, acontece o sentar, em média. A janela de oportunidade é fixa. O que muda é a idade corrigida do bebê. Você está ali pensando meu bebê tem 6 meses, Thiago, e meu bebê tem 7 meses e ainda não senta. Mas espera aí, isso é idade cronológica. Se ele nasceu de 32 semanas, na verdade ele tem 5 meses. Se o marco do sentar é entre 6 e 8 e o seu bebê tem de idade corrigida 5 meses, então ele está ainda antes desse momento. Então a gente vai acompanhando assim. Mas as janelas elas estão fixas. O que vai mudar é a idade corrigida do bebê. Para se encaixar nessas janelas. Mas mesmo que o bebê esteja atrasado em algum marco motor, a gente sabe, pelo conhecimento da sequência de marcos e das coisas, dos estímulos, a gente sabe como trabalhar um passo antes para ganhar aquilo ali e seguir em frente. Mesmo que esteja já lá na frente. Ok, o sentar de 6º ao 8º mês, sentar normal. Mas o prematuro, então, isso que eu expliquei aqui agora.
O prematuro. Qual é a idade corrigida do prematuro? Essa é a pergunta. Você já sabe que o sentar acontece entre o 6º e 8º mês, mas qual é a idade corrigida do bebê prematuro que a gente está falando? Né? É 5? É 4? É 8? Qual é a idade corrigida? E aí a gente vai encaixar nisso que você escreveu aqui, que o sentar acontece entre 6º e 8º mês. Mas a gente tem que acompanhar pela idade corrigida. Qual a idade corrigida do seu bebê? Então é isso. Ali o bebê de exemplo que a gente falou lá no início, nasceu de 32 semanas, então lá ele tinha 1 ano e 5 meses. Tinha 1 ano e 5 meses, o primeiro bebê que eu falei hoje aqui, tinha 1 ano e 5 meses. Mas nasceu de 32 semanas. Então ele tinha, na verdade, 1 ano e 3 meses, porque ele tinha 2 meses de diferença. A idade corrigida dele era para baixo, a gente puxava para baixo ela. Quando aquela mãe lá de cima fala com os amigos, fala, ele tem 1 ano e 5 meses. Quando ela comemorar o aniversário de 2 anos dele, a fins de desenvolvimento motor, ele vai ter, na verdade, 1 ano e 10 meses. E aí a gente vai encaixando nos marcos. A Juliana falou aqui, comentou, ele não gostava de ficar de bruços, reclamava muito, mas eu fazia todo dia alguns minutos para ele tentar gostar. E aí existem estratégias para a gente conseguir isso. Existem estratégias. Para a gente conhecer as estratégias, tem que assistir as aulas lá do link, aula 1 e aula 2. Eu vou encher o saco com isso, aula 1 e aula 2. Venha, eu respondo as caixas de perguntas, eu respondo mais. Assiste a aula 1 e a aula 2. Tem coisas lá muito importantes, muito boas para a gente ajudar o bebê a se desenvolver ali. Você faz consultoria individual? Faço, Mônica, faço. Meu marido precisa assistir vídeo, ele está fazendo tudo ao contrário. Acontece isso, o parceiro, a parceira está fazendo ao contrário as coisas, né? Normal, por isso que tem uma série de bebês que acabam atrasando o desenvolvimento. Uma série de bebês. Essas questões fazem diferença, sabe? Eu estou fazendo tudo isso aqui, conversando com vocês, postando sempre na semana. A gente está fazendo isso porque, assim, muito bebê atrasando o desenvolvimento motor nesse momento que é bebê de 0 a 2 anos e influenciando lá na frente, quando for criança, adolescente, adulto. Ao longo da minha carreira de 16 anos, com desenvolvimento motor, eu pude dar aula, eu como profissional de educação física, pude dar aula para várias idades. Eu dei aula desde bebês, comecei lá com natação para bebês e também já dei para a terceira idade. Então eu vejo as dificuldades. Quando eu vejo um adulto de 30 anos com uma dificuldade motora, eu converso com esse adulto, eu vou lá ver lá atrás e... foi um bebê que ficou muito na cadeirinha de descanso, que usou o andador numa fase que era para estar engatinhando. Vários erros no ambiente aconteceram para esse adulto estar lá com essa dificuldade motora. Esse adolescente que está lá na escola e tem aula de educação física, e o professor chama para fazer educação física, ele não se sente confortável porque ele é descoordenado, ele sofre bullying. Aí os colegas, ele é o último a ser escolhido lá no time de futebol, porque ninguém gosta dele, porque ele é meio ruim no futebol, ele é meio ruim no vôlei, sei lá qual é o esporte que vão estar aprendendo. Aí ele já não quer mais, ele fica mais afastado. E por que eu fui ali, né, nessa questão dos bebês? Porque é a base da casa. É onde a casa vai ser construída. E aí essa casa pode ser construída com alguns tijolinhos faltando, que é esse adulto de 30 anos que ou é sedentário, ou tem dificuldade de fazer os esportes, ou é descoordenado, não dá para correr nem para pegar um ônibus. Ou aquele outro que tem facilidade para os esportes, que está sempre em contato com o movimento, que se sente bem fazendo um esporte novo, Então, isso faz diferença. Então, a gente trabalhar direitinho nessa idade, onde as janelas de oportunidade estão ali para a gente trabalhar e aproveitar o máximo delas, é por isso que a gente faz isso aqui. Faço consultoria individual sim, Mônica, me chama no direct ali, a gente troca ali o WhatsApp, a gente combina, marca, eu faço pelo Zoom, e aí a gente consegue avaliar, ver direitinho e traçar as estratégias para
a gente conseguir ajudar nessa situação aí, tá? Me chama lá no direct lá que a gente vê essa situação. Mas não deixa de assistir as aulas lá, ó. Então já aproveita, Mônica, e chama o maridão para ir lá olhar as aulas. Olhar as aulas da Semana Bebê em Movimento. A aula 1 e a aula 2 já disponível. A aula 3 vai sair do forno amanhã às 8 da manhã. E não é assim, ó. Ah, meu Deus, perdi às 8 da manhã, não vou conseguir ver mais. Está disponível. Ah, eu cheguei 8 da noite na sexta-feira em casa. Beleza, bota para rodar ela 8 da noite. Entra lá no link e bota para rodar 8 da noite. Ela tá lá, tá gravada. Engatinha para trás, Mônica, é parte do processo. É mais natural do que a gente imagina. Tá aprendendo ali e aí tem uma descompensação ali que faz ir de ré. Mas a gente tem estratégias para mexer com isso também. 1 ano e 2 meses, a Ingrid aqui, 1 ano e 2 meses só anda com apoio normal, ele está com 13 quilos, isso influencia? Sim, nós falamos aqui, né, do bebê ter mais peso, ter um pouquinho mais de dificuldade de organizar esse corpo ali em pé, né, já é difícil, com menos peso, mas 1 ano e 2 meses só anda com apoio é normal? É normal, porque o marco do andar ele vai de 9 meses a 1 ano e 6 meses, então é normal, tem que deixar... esse apoio só não pode ser você segurando com as mãos, porque ele tem que escolher onde ele quer posicionar o pé e tudo mais, mas é normal. Para não se perder nos marcos motores e tá com essa sensação que você está perguntando se é normal ou não com essa idade, vai lá, Ingrid, vai lá no link lá e assiste as aulas lá da Semana Bebê em Movimento, para não ficar mais na dúvida com outros marcos motores também. Outros marcos motores. Marines, minha nenê tem 5 meses. Minha nenê tem 5 meses e pouco. Ah, desculpa, eu não estava vendo. Minha nenê tem 5 meses e pouco. Eu tô dando banana a ela. Faz mal. Olha, o que eu vou dizer aqui, ó? Eu trabalho com desenvolvimento motor infantil. Eu não sou nutricionista, pediatra, não sou pediatra, eu sou profissional de educação física e eu acabo aqui nesse perfil falando especificamente de desenvolvimento motor, motricidade, movimento, engatinhar, sentar, andar, rolar. É sobre isso que eu acabo falando aqui, é esse o meu conhecimento. Eu não vou entrar aqui e falar sobre alimentação, porque eu vou estar entrando na parte de um outro profissional, né? Um outro colega meu, que é o nutricionista, o pediatra. Então, vou ficar te devendo essa, tá? Não vou entrar no espaço dos meus colegas aí. Meu bebê, 5 meses e meio, sempre fez o tummy. Mas agora não quer ficar tanto tempo mais. É normal isso. E fica erguendo a cabeça toda hora. É normal apenas uma fase? Sim, não vai ficar de barriga para baixo para sempre, não. Ele fica ali para conseguir adquirir alguns movimentos e daí vai ir para as próximas coisas, né? Mas é normal. Pode ser uma fase também, pode não gostar um momento e daqui a pouco volta. A gente vai procurando distrações para o bebê e aí ele tá já... 5 meses é uma fase que está ali no meio, né? Tem que ver um acompanhamento de como está acontecendo uma esfinge, como está acontecendo um pivoteio, como é que está acontecendo isso, né? Se tem um controle da cabeça, isso já começa a surgir. Então mas assim, cada fase tem uma situação. Por isso que eu reuni todas as fases lá nas aulas, né? Que a gente tem lá na Semana Bebê em Movimento, lá no link que está na minha bio. Pra gente não se perder nelas, mas tá tudo bem. Meu bebê nasceu de 34 semanas, ó, prematuro, né? Importante, essa é a primeira pergunta, pra gente conseguir ver que idade corrigida tem.
Vamos ver aqui, ó. Hoje vi uma mãe mostrando o vídeo do bebê andando com 9 meses. Uma mãe perguntou o que ela tinha feito. A moça do posto disse que ficou segurando ele em pé e soltava para ele buscar as mãos dela. Prejudica? Sim, sim. Dá uma falsa impressão que isso vai ajudar. E pode ser que o bebê ande mesmo. Ah, ele andou com 9 meses, ela andou com 9 meses. Mas com que qualidade postural, com que qualidade de consciência corporal andou? Eu sou a favor da menor intervenção possível. A gente está ali para apoiar, a gente está ali para acolher, mas a menor intervenção possível física, do toque, de segurar. Então, por quê? Porque isso anula a consciência corporal. O bebê apoiar o pé e organizar o corpo dele no espaço mexe com o sistema nervoso central, vai informações da sola do pé desse bebê lá para o cérebro desse bebê. Esse cérebro responde para o corpo como é que ele tem que se organizar ali. Se eu fico segurando, a informação que vai para o cérebro é que eu tenho que me organizar de uma certa forma, que não é com uma qualidade postural Mega Master 100%. É com uma qualidade 60%. Vai andar? Vai andar. Mas com uma qualidade pior? Sim. Pode andar com uma qualidade boa? Pode. Mas, como eu sempre falo aqui, a ciência ela estuda a média dos bebês. Vai ter um bebê que, nossa, olha, tudo isso que o Thiago falou é balela, porque assim, ó, eu fiz isso com a minha filha, segurei ela ali e tal, apoiei e ela andou e anda super bem, tem uma postura super boa. Ok, mas a ciência não olha os bebês fora da curva. Ele olha o que acontece nessas situações com a média. E ela já viu que a média é influenciada negativamente por ficar nós ali botando a mão e segurando. E o que é o andador? O andador é apoiar a pelve do bebê para cima para dar um suporte para ele, tirar o peso do corpo dele no chão. Olha a importância do peso do corpo do bebê no chão para ele saber encontrar o equilíbrio perfeito dele. Aí tira o peso dele no chão e ele fica andando pelas pontas dos pés correndo em cima daquele andador. Isso prejudica. Mas ele andou depois de usar o andador. Com que qualidade? Você consegue identificar com que qualidade? Então é isso que a gente olha aqui, né? Essa metodologia que eu trago aqui para vocês, ela vem oriunda da abordagem Pickler. E a abordagem Pickler fala lá que o primeiro quesito da abordagem Pickler é a criança ter a liberdade de movimento. Lá ela fala, o bebê é um sujeito competente que precisa de liberdade de movimento para explorar e adquirir seus marcos motores. Ele é competente. Ele não precisa da nossa mão. Ele é competente. Claro, sempre lembrando, falando aqui de bebês típicos. Tá? Meu bebê está com 4 meses e 10 dias. Ele está começando a rolar e fica de bruço sozinho. Normal? Super dentro do esquema. Super dentro do esquema. Realmente a postura do bebê era cabeça para baixo e braço para cima. Quando a gente começa a cavocar, a gente começa a achar isso aí. Né? Às vezes quem não é da área olha assim, tá caminhando, tá? Mas, começa a olhar ali, ver como é que é, a postura e tudo mais, a gente começa a achar. Então, basicamente é isso. Nossa, nem vi, já são 9 horas. 9 horas. Muito obrigado pela presença hoje aí. Gostei da participação de todo mundo, gostei bastante de responder as dúvidas de vocês. Essa foi uma live de perguntas e respostas para a Semana Bebê em Movimento que está acontecendo ali. Eu sei que tem muita gente, a gente acompanha quem está entrando, quem não está entrando lá na live. Muita gente ainda não conseguiu assistir as aulas, depois fica com dúvidas, mas está tudo lá também nas aulas. Assiste lá as aulas, não vai ficar disponível por muito tempo, já falei aqui. As aulas da Semana em Bebê em Movimento. Aula 1 foi disponibilizada segunda-feira, mas é só ir lá assistir. É só clicar no link na minha bio e assistir. Aula 2 foi disponibilizada na quarta. É a continuação da aula 1. A gente está montando um quebra-cabeça aqui. É importante ver a aula 1 para depois ver a aula 2. Está lá disponível. Aula 3 e última aula, mais importante, vai sair amanhã, às 8 da manhã.
E vai ficar disponível aula 1, aula 2 e aula 3 até 23h59 de domingo, dia 4. Esse é o limite da Semana do Movimento. E é importante, eu falei aula 3 é a aula mais importante, mas olha, se eu assistir a aula 3 sem assistir a aula 1 e 2, vai ficar com um quebra-cabeça não encaixado. Existe uma sequência que a gente montou aqui. Então assiste a aula 1, assiste a aula 2, assiste a aula 3, e aí assiste isso até 11h59 da noite de domingo, dia 4. Depois não vai estar mais disponível. E aí vai ter perguntas aqui, e eu vou dizer, estava lá na aula, você não viu, estava lá na aula. Ó, a dica que eu dou é bota vezes 2, clica lá na engrenagem, bota vezes 2. É uma aula de 30 minutos que vai durar 15 minutos no vezes 2. E aí você me entende. Se não estiver entendendo, se a minha voz estiver muito rápida, bota vezes 1,5. Também você vai assistir muito antes do que 30 minutos. Tá? Mas não perde lá para não ficar com essas dúvidas aí, não ficar com esses medos, esses receios. Olha quanto medo acontece aqui. Quanto medo acontece. De nada, Priscila. Valeu. A Priscila é a Dinda nota 10. Quantos medos, receios, medos. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou? Será que eu estou... será que está atrasado? Será que não está? Meu bebê ainda não senta, mas nem era para estar sentando. Nem era para estar sentando ainda. Ou, o meu bebê vai sentar, uma hora ele vai sentar, cada um no seu tempo. E aí não, já passou do horário. Então tem medos, tem receios, tem coisa, não quero que ele faça esforço ali. Não botei ele de barriga para baixo e agora o que eu faço? Não, tem uma série de coisas que acontecem, é muito dinâmico, é muito rápido. Quando vê, você pisca os olhos, está lá já com 2 anos de idade. E aí as coisas passaram. Então aproveita essa oportunidade, clica lá no link que está na minha bio, vê as aulas ali, até no máximo domingo, 11h59, elas vão sair do ar. Então aproveita essa oportunidade, tá bem? Para ajudar o seu bebê. Muito boa noite, muito obrigado pela presença. Daqui a pouquinho já vai ser sextou, né? Ainda é quinta, mas daqui a pouquinho já vai ser sextou. E a gente se vê, no domingo, hein? No domingo, olha só, a live extra agora, hein? Eu nunca fiz live domingo. Eu vou fazer uma live domingo, também às 20 horas, também nesse horário de hoje, para conversar com vocês também o que acharam lá, hein? Eu vou cobrar Vou fazer que nem professor da escola. Vai ter prova no domingo. E eu vou cobrar como é que foi que vocês assistiram lá, o que vocês acharam, o que viram lá, o que não gostaram, o que não gostaram. É importante me falar também o que não gostaram, tá? Pra gente melhorar cada vez mais, porque o que a gente está tentando fazer aqui o máximo possível é ajudar o maior número de bebês possível. E suas mamães, tá certo? Então, domingo é a prova, viu? Às 20 horas, live aqui comigo pra gente conversar sobre essas coisas. Muito obrigado pela presença, bom final de semana e bons estudos nesse final de semana, que tem estudo para fazer para a prova. Até mais, brincadeira. Brincadeira, mas é verdade. Tchau.